Olá amigos, tudo bem? Vamos então para mais uma aula e nessa aula a gente vai olhar a isométrica e nós vamos numerar a isométrica e vamos partir para o raciocínio do cálculo. Então eu vou fazer a numeração dos primeiros, na verdade até já fiz dos hidrantes mais desfavoráveis. Eu vou te explicar a lógica, depois vou pedir para dar uma acelerada no nosso vídeo, porque vai ficar um pouco monótono. Eu vou estar numerando todos os hidrantes, mas eu vou fazer a lógica de como é feita a numeração e posteriormente a gente vai partir para o cálculo hidráulico, provavelmente numa próxima aula para não ficar muito longo, tá? Mas aqui a gente já vai ter a noção de como é feito o cálculo hidráulico. Eu vou te passar alguns conceitos, principalmente dos dois hidrantes mais desfavoráveis e do ponto de equilíbrio de pressões, tá bom? Mais uma vez eu peço para você que está assistindo essa aula, se você está gostando, se inscreva no canal, dê um like, deixe algum comentário, isso ajuda bastante ao canal a ser divulgado. Deixe algum comentário e ative as notificações, tá bom? Tá aqui, eu já trouxe então nossa isométrica aqui para dentro, tá? E o que que eu fiz, ó? O nosso raciocínio aqui, ó. Eu já peguei os hidrantes e já comecei a numerar os hidrantes conforme a sua desfavorabilidade, tá? Lembrando, você que acompanhou as outras aulas, se você não acompanhou, eu sugiro que você acompanhe, que nós temos 3 pavimentos aqui, ó. Vamos até tirar essas linhas aqui que eu usei como linhas auxiliares, tá? Eu tenho o térreo, né? Na verdade, eu tenho o térreo. Essas linhas aqui a gente não precisa mais delas. Eu tenho o pavimento térreo, que está aqui. Temos aqui o primeiro pavimento e temos o segundo pavimento. Esse aqui é um pavimento também que está no mesmo nível do primeiro, tá? Então, olhando aqui, qual o hidrante seria mais desfavorável? O hidrante que está no térreo ou o hidrante que está no nível mais alto? É evidente que é o hidrante que está no nível mais alto. Ou seja, quanto maior o desnível que eu tenho a vencer, a minha bomba de incêndio precisa de mais força, perde mais pressão para atender aquele hidrante que está num ponto mais alto. É claro que se eu tenho uma rede muito grande, né, existem algumas redes que têm 200, 300, 400 metros, até mais de quilômetro, quando a gente fala de uma usina, por exemplo, tá? Mas nesse caso, os hidrantes eles estão todos numa região muito próxima, né? Não tem nada muito distante. Então, com certeza, os hidrantes que estão instalados aqui nesse segundo pavimento são os hidrantes mais desfavoráveis, perfeito? Agora, qual deles é o mais desfavorável? Ora, se eles estão no mesmo nível, o mais desfavorável é o que está mais distante em relação ao outro que está no mesmo nível. Mais distante a partir da bomba de incêndio, tá? Então eu pego a nossa bomba de incêndio aqui, venho até um ponto comum e a partir desse ponto comum vejo qual deles está mais distante. Eu já fiz isso, tá? Para a gente não ficar na calculadora aqui verificando, ó. E o hidrante mais desfavorável é esse. Ele está, se eu não me engano, 26 metros desse ponto em comum, 26,6 e esse 26, é algo muito parecido. A diferença foi de 60 centímetros. Tá? Então esse é o mais desfavorável, esse é o segundo mais desfavorável. E eu tenho ainda um outro hidrante que está no mesmo nível, que é esse. É o terceiro mais desfavorável. Então esse daqui, esse pavimento, é esse hidrante aqui, ó, que está cobrindo a área de lá. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é o H4. Porque ó, eu tenho 3 hidrantes aqui que estão no nível mais alto, que são o H1, o H2 e H3. Esse é o H4 que está no nível do segundo pavimento. Depois o H5 aqui, esses aqui que estão no mesmo nível, né, ele é o mais distante, H5 e H6. E a partir daqui, pessoal, todos os hidrantes estão no mesmo nível, estão no térreo. Ou seja, o critério aqui para os hidrantes que estão no térreo já vai ser qual está mais distante em relação à bomba de incêndio. Ora, a gente vai numerando os hidrantes conforme a sua desfavorabilidade, tá? Então H1, H2, quanto mais distante e no nível maior, e o número desse hidrante é menor. Então eu vou ver qual o hidrante que está no térreo mais longe, e esse hidrante passará a ser o hidrante número 8, porque até o H7 eu já tenho aqui em cima. E aí sucessivamente, o mais distante é o H8, o outro é o H9, e assim nós vamos partindo, H10, H11. O que eu vou fazer? A partir de agora eu vou pedir para acelerar o vídeo. O nosso editor de vídeos vai fazer essa aceleração, o Helder.
para eu poder numerar os outros hidrantes e depois a gente volta para dar a introdução ao cálculo hidráulico. Eu vou explicar para vocês como é feito o cálculo hidráulico. Então não deixe de assistir aí essa segunda parte, tá? Bastante rapidinho aqui, a gente já volta a conversar. Bom, pessoal, então tá aí, eu já terminei de fazer a numeração dos hidrantes, conforme a sua desfavorabilidade, tá? O que vai acontecer? O que é importante para nós, basicamente é o H1 e o H2, tá? E entre o H1 e o H2, vai surgir um ponto muito importante, que é o ponto de equilíbrio das pressões. Esse ponto, a gente determina ele da seguinte maneira. A gente pega o H1, que ele está aqui, e começa a caminhar pela tubulação no sentido da bomba de incêndio. A gente vem caminhando no sentido bomba de incêndio. E pega também o H2 e começa a caminhar no sentido da bomba de incêndio. O ponto de encontro, o primeiro ponto de encontro desses dois hidrantes, caminhando em direção à bomba de incêndio, é o ponto de equilíbrio das pressões. Todo o nosso cálculo hidráulico, o início do nosso cálculo hidráulico, ele é baseado no H1, no H2 e no ponto de equilíbrio de pressões, tá? Estou colocando aqui marcando esse ponto de equilíbrio das pressões aqui, ó. É exatamente esse ponto aqui que é o ponto de encontro dos dois, que a gente chama ele de ponto A. Ponto de equilíbrio das pressões, mas é chamado de ponto A. Se a gente tivesse mudança de diâmetro de tubo, se a gente tivesse basicamente mudança de diâmetro de tubo, ou se nós tivéssemos um cálculo onde tivéssemos que usar mais de 2 hidrantes, aí nós teríamos mais de um ponto de equilíbrio de pressão. Aí seria o ponto B, ponto C, né? E assim sucessivamente. Mas nesse caso, é um cálculo bem simples, a gente tem aqui o ponto A, tá bom? O que acontece, pessoal? Ó, pensa comigo aqui. Ó. O H1 ele está na mesma altura do H2, porém um pouco mais distante, tá? A norma, nesse caso aqui para risco leve, ela determina que a gente tenha 150 litros por minuto de vazão e uma pressão de 30, no mínimo 30 MCA aqui na válvula do hidrante, tá? Ou seja, esse hidrante aqui, que é o hidrante mais desfavorável, ele tem que atender essas duas exigências da norma. 150 litros por minuto e 30 MCA. Tá? Todos os demais hidrantes, eles vão ter uma vazão maior. Uma vazão maior e uma perda de carga menor. Por quê? Eles estão mais próximos da bomba de incêndio. Você concorda comigo que a nossa bomba de incêndio aqui, ela está fazendo força para jogar água nos hidrantes, tá? O hidrante que está num ponto mais alto, ele requer mais força, a gente vai perder mais carga, quer seja pela distância, né? A própria tubulação nós vamos perdendo água, perdendo pressão por atrito, e nós vamos perdendo pressão também pela altura manométrica e pelas curvas, né? Pelos acessórios que a gente encontra nesse caminho aí, tá? Então, se a gente tem uma vazão de 150 litros por minuto nesse ponto, no H2, eu vou ter uma vazão pouca coisa maior. Eles estão quase na mesma distância. Mas eu vou ter uma vazão um pouco maior porque a minha bomba de incêndio precisa de menos esforço, tá? Ou seja, aqui eu vou ter uma vazão de 150 litros. Vamos supor que aqui eu tenho uma vazão, como eles estão muito perto, uma vazão de 151 litros, tá? Essa vazão, ela vai vindo aqui em direção da bomba de incêndio. Essa marcha de cálculo sempre é sentido dos hidrantes. A gente faz o cálculo sempre dos hidrantes indo em direção à bomba de incêndio. Então eu tenho 150 litros de vazão aqui. E aqui eu tenho 151 e aqui eu tenho 150. Quando essa vazão se encontra nesse ponto, a partir daqui, direção à bomba de incêndio, eu terei 301 litros por minuto. Em teoria, tá? Depois nós vamos fazer o cálculo para verificar. Mas em tese seria mais ou menos isso.
E, enquanto isso, a pressão que eu tenho, por exemplo, aqui nesse ponto, são de 30 MCA. E a pressão que eu tenho aqui, ela é um pouquinho maior, porque eu perdi menos carga, quer seja pela altura manométrica, no caso aqui até é igual, quer seja pela distância ou pelas curvas que a gente encontra no caminho, cotovelos, T's, etc. Tá? Então, em tese, a pressão nesse ponto é um pouco maior. E isso que nós vamos descobrir no cálculo hidráulico. E a pressão no ponto A, a gente já falou que a vazão no ponto A é a soma das duas vazões. Tá? E a pressão no ponto A também é um pouco maior. Por quê? Porque eu perdi menos carga para chegar no ponto A do que para chegar nesses dois pontos aqui. E isso, a planilha de cálculo hidráulico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela vai mostrar para nós, tá bom? Então a gente numerou os hidrantes conforme a sua desfavorabilidade. Quanto mais distante, menor é o número, ou quanto mais alto, né? Então o H1 é o hidrante mais desfavorável, o H2 o segundo mais desfavorável, H3, H4 e assim por diante. Porém, o importante para o cálculo é o H1 e o H2, pois nesses casos, nos casos de hidrante, a norma exige apenas 2 hidrantes funcionando simultaneamente. Então a gente vai fazer o cálculo apenas com 2 pontos de hidrante funcionando. Tá? Então a gente achou o H1 e o H2, a gente já tem tudo que nós precisamos para o cálculo. No caso aqui, o H1 e o H2, eles não são os mais distantes, mas eles estão num nível mais alto, numa altura manométrica mais desfavorável. Por isso eles foram os mais desfavoráveis. Aí a gente vai pegar o H1 e o H2, vai caminhar pela tubulação sentido a bomba de incêndio. No ponto de encontro desses dois pontos de hidrante, a gente tem um ponto notável, que é o ponto A. É o ponto de equilíbrio da pressão. Esse ponto de equilíbrio da pressão, a pressão ela vai ser igual tanto para H1 quanto para H2. E esse é o início do nosso cálculo. E aí, a partir desse ponto A, a gente determinou uma pressão no H1, determinou uma pressão no H2, determinou uma pressão no ponto A, determinou uma vazão no H1, a vazão no H2 e soma a vazão dos dois no ponto A. E essa vazão vai ser a mesma até a bomba de incêndio. A gente já achou a vazão da nossa bomba de incêndio. Falta agora apenas verificar a perda de carga em todo esse trecho para ver o quanto de força que a nossa bomba tem que ter para vencer esse desnível, essas curvas e essa perda de carga de pressão na própria tubulação. Tá? A gente vai voltar a falar de cálculo hidráulico, então, na próxima aula. Mais uma vez, muito obrigado e eu vejo você na próxima aula.